Graças e paz de nosso Senhor Jesus, a toda a igreja, amém? É uma alegria muito grande nós podermos nos reunir, estarmos juntos, na presença do nosso Senhor, do nosso único e suficiente Salvador, que se entregou por nós, que realmente foi um fato que ele veio a esse mundo, fato verdadeiro, verídico, que Jesus entrou no mundo, cumpriu assim o seu ministério e pela sua obra, em seu nome nós temos a vida, nós podemos celebrar. E a nossa irmã Valéria escolheu os cânticos que terá tudo a ver com a palavra que nós estaremos ministrando essa manhã, e sempre exalta, sempre engrandece o nosso Salvador, aquele que o preço pagou e que hoje nós temos em seu nome o perdão, a remissão dos pecados, uma nova vida. Nós podemos nascer de novo, nós podemos ter a comunhão plena, perfeita com o Pai. Nós podemos em seu nome, através da sua obra, entrarmos no lugar santo para diante do trono de Deus, para estarmos diante do Senhor a cada dia. Podemos a cada dia falarmos dele, estarmos com ele, porque ele está no meio de nós. Amém. Amém? Irmãos, eu gostaria de estar conversando com a igreja num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, ali no finalzinho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Amém? Lucas 24, 36. E diz assim a palavra: Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. E importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém, irmãos? É um texto maravilhoso que o evangelista Lucas deixou registrado no Evangelho, onde está dizendo aqui sobre a ressurreição de Cristo dentre os mortos. O seu aparecimento após a ressurreição, a conversa que Jesus teve com eles,
após ressuscitado de entre os mortos. E o texto, o versículo 26, ele começa dizendo: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse. Quem que estava falando? Os dois discípulos que estavam de caminho de Emaús, o famoso texto da cidade de Emaús. Eles falavam ainda quando Jesus aparece no meio, ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vivendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Irmãos, eles estavam reunidos e de repente, quem aparece no meio deles? O Senhor aparece, o Senhor Jesus aparece no meio deles. Aquele que há pouco tempo atrás morre na cruz, é sepultado, aparece no meio deles. Eles se perturbaram, eles acreditavam estar vendo um espírito, por quê? Porque eles foram testemunhas da morte do Senhor na cruz. Eles testemunharam o fato de que Jesus estava no Getsemane orando com eles, quando Judas chega com os soldados para prender Jesus. Eles testemunham o caminho até a cruz, eles testemunham Jesus comparecendo a Anás, a Caifás. Eles testemunham Jesus comparecendo perante Pilatos. Eles testemunharam o fato de que a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Eles testemunharam o fato de que Jesus foi à cruz. Eles testemunharam o fato em que Jesus, na cruz, entregou a sua vida. E aquela pessoa que morreu daquela forma na cruz, agora estava aparecendo para eles. E eles ainda não estavam acreditando, mas Jesus diz a eles: por que estáis perturbados? Eles estavam perturbados vendo aquele que morreu na cruz, que foi sepultado, agora está ali com eles, conversando com eles, falando para eles: paz seja convosco. E eles, por estarem perturbados, Jesus pergunta: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Irmãos, porque o que eles estavam vendo, o que eles estavam testemunhando naquele momento, apesar de Jesus já haver dito para eles que era necessário que o Cristo subisse para Jerusalém, e em Jerusalém ele seria entregue para as principais autoridades. As principais autoridades escarneceriam dele, bateriam nele e o levariam à morte, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Mesmo o Senhor Jesus explicando isso para eles, é como se eles ainda não tivessem com o olhar para aquela profecia, para aquela revelação de Jesus turva. Então, quando aquilo que Jesus falou para eles estava acontecendo, tinha se tornado realidade, eles ainda não conseguiam crer. Mas cá para nós não é fácil realmente de crer, né? Imagine para eles naquela época ver uma pessoa morrer numa cruz, pendurado, ver uma pessoa derramar sua última gota de sangue, o seu sangue lavar o chão, o seu sangue lavar a cruz e lavar o chão, ver a pessoa que apanhou, pessoa que foi escarnecida, colocar uma coroa de espinho e expirar na cruz, ser sepultada. O sepultamento é o final. O sepultamento significa morte. O sepultamento significa que aquela vida acabou, aquela vida foi até ali, mas ali terminou. O sepultamento é o sepultar de uma pessoa, é onde aquela pessoa não tem mais atividade, porque ela está morta. Mas de repente, aquela pessoa que foi sepultada, que realmente morreu, derramou seu sangue,
e isso causou a ele morte na cruz, para eles haviam acabado. Aquele que eles esperavam ser o Messias, e isso explica no texto anterior, nos discípulos de caminho de Emaús, onde eles estão andando tristes, Jesus aparece para eles, e conforme eles vão caminhando, eles não reconhecem que é Jesus, e Jesus diz: olha, o que está acontecendo? Por que a cidade está tão alvoroçada? Aí eles dizem: olha, você é o único que está em Jerusalém, não sabe os acontecimentos que ocorreram com respeito a Jesus, que nós acreditávamos ser o Messias, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, então eles já tinham perdido a esperança, porque já era o terceiro dia da morte daquele que eles esperavam ser o Messias. Então acabou a esperança, acabou a confiança, acabou o sonho dele ser aquele que quer redimir o povo. E Jesus disse para eles: olha, ressuscitar-se para crer tudo que os profetas disseram. Não convia que o Cristo devia padecer, mas ressuscitar no terceiro dia. Jesus explica para eles, e depois, no partir do pão, eles reconhecem que quem realmente estava com eles ali era Jesus. Nesse momento aqui, houve também uma dúvida, porque aqueles que eles acreditavam ser o Messias, o ungido de Deus, aquele que traria o reino de Deus, morrer na cruz. Mas onde acabou a esperança, surge a grande esperança da sepultura. Porque a porta da sepultura, a pedra que tampava a sepultura foi removida. E aquele que morreu, estava morto, sai triunfante, ressuscitado dos mortos, venceu a morte. Os grilhões que o prendiam não puderam prendê-lo para sempre. Ele rompe aqueles grilhões da morte. Ele sai de dentro da morte, vivo, ressurreto dentre os mortos. E agora a esperança deles poderia ser grandiosa no nome do Senhor. Mas eles estavam vendo ali uma pessoa que morreu. Eles não estavam vendo qualquer coisa. Eles estavam vendo nada mais, nada menos do que, como se diz, né, o checkmate na vida de uma pessoa, que é a morte. E como que eles puderam crer? Eles não creram, o coração deles estavam perturbados. E o Senhor diz assim: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Porque essas dúvidas estavam subindo no coração deles. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos como vedes que eu tenho. Era um fato que eles estavam vendo alguma coisa. Era notório, era claro que eles estavam vendo alguma coisa. Mas eles não acreditavam que aquilo que eles estavam vendo era uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso. Eles pensavam: esse que está diante de nós é um espírito. Tanto que se nós colocarmos a mão nele, nós vamos atravessar. Eles estavam pensando que eles estavam vendo uma aparição. Mas não, o Senhor Jesus ressuscitou em corpo, em carne, em osso. O corpo da ressurreição do Senhor Jesus é em carne e osso. Jesus, aquele que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou em carne e osso. Tanto que eles puderam apalpar Jesus e perceber e comprovar que realmente ele, no que estava ali diante deles, não era um espírito, como muitas pessoas creem, como há muitos falsos ensinos que dizem: Jesus pode ressuscitar, mas ele ressuscitou em espírito. Não, Jesus ressuscitou em corpo, carne e osso. Eles puderam apalpar, sentir. Mas a dúvida continuava, por quê? Por causa da alegria. Imagine a grande alegria de ver o Senhor que estava com ele durante todo o tempo do ministério. Ali agora, novamente na presença deles, ser tirado por 3 dias e no terceiro dia estar ali com eles. Eles não estavam acreditando por causa da alegria. A alegria estava tão grande que, sabe aquele momento que você está tão alegre que você não consegue acreditar quando você ganha alguma coisa que você estava esperando muito. De repente você consegue aquela coisa, você está tão alegre que você: não, isso aqui não é possível. Olha, eu consegui. Eles estavam tão alegres que eles não estavam acreditando ainda. E o que o Senhor fala para eles?
Tendes aqui alguma coisa de comer? Que simples, né? Tão simples para nós. Tendes aqui alguma coisa de comer? E eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Se fosse um espírito aquela comida, iria cair no chão. Mas como não era um espírito, era carne e osso, era um homem verdadeiro que estava ali na presença deles, a comida entrou e sumiu. Porque a comida foi para dentro de Jesus. Jesus comeu aquela comida que eles apresentaram. Irmãos, isso é maravilhoso porque o que está diante de nós é essa mensagem, essa esperança. Por isso que nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós temos acima de tudo a mensagem. Que mensagem que é essa? A mensagem da cruz. Como diz lá em 1 Coríntios, nós temos a mensagem da cruz, que por o mundo parece ser loucura, mas para nós é o poder de Deus. Foi aonde o Filho de Deus se entregou. O que para o mundo parecia ser fraqueza, para nós é o poderoso Filho de Deus que estava morrendo na cruz. E nós temos a mensagem do sepulcro, onde aquele que foi morreu na cruz, foi retirado da cruz e tampado dentro de um sepulcro. E nós temos a mensagem de que esse sepulcro teve a sua pedra removida e agora o sepulcro está vazio porque ele ressuscitou. Amém. Ele está vivo, irmãos. Hoje, nesse tempo presente, Jesus vive. Jesus está dentro do trono de Deus, assentado no trono de Davi. Ele é o Senhor da igreja, o Senhor do seu corpo. Ele é o Senhor, nosso Senhor. Essa é a mensagem. Essa é a nossa esperança de que o Senhor Jesus ressuscitou. E que Ele vai adiante de nós. Se nós formos levar o Evangelho, Ele vai adiante de nós. Aquele que morreu e ressuscitou vai adiante de nós. Se nós formos cantar louvores ao nosso Senhor, aquele que morreu e ressuscitou está diante de nós. Se nós formos fazer uma obra evangelística, levar o Evangelho de casa em casa, de rua em rua, aquele que morreu e ressuscitou vai adiante de nós. O texto continua dizendo, quando aí sim ele comeu na presença deles, a seguir, após Jesus ter comido na presença deles, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava que se cumprisse de mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era importante, era necessário que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a respeito do Cristo, do enviado, do ungido, se cumprisse. E se cumpriu perfeitamente, plenamente, irmãos. Tudo que estava escrito na lei de Moisés, Moisés foi muito importante para o povo judeu. Toda a lei de Moisés, tudo que Moisés disse a respeito do Messias se cumpriu. Tudo que os Salmos disse a respeito do Messias se cumpriu. Tudo que os profetas, Isaías, Ezequiel, Naum, Joel, todos eles profetizaram e falaram a respeito de que havia de vir aquele que salvaria o povo de seus pecados, se cumpriu. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, é o Senhor que abre o entendimento. Até esse momento eles ainda não compreenderam. Até esse momento eles não conseguiam compreender. Porque são coisas que nós não entendemos naturalmente. É o Senhor que tem o poder de abrir o entendimento. Se você está aqui nessa manhã, se eu estou aqui nessa manhã é porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Se nós cremos em Jesus como Filho de Deus, se nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, isso não vem de nós mesmos, mas é o Senhor que abriu o nosso entendimento. Porque pense, irmãos, crer numa pessoa que morreu e que ressuscitou, se fosse naturalmente impossível acreditar. Mas é o Senhor que abriu o nosso entendimento. É o Senhor que foi até o teu coração e foi colocando aos poucos e abriu o teu entendimento e o meu entendimento para que nós compreendêssemos e crescemos no Senhor Jesus.
Irmãos, isso é maravilhoso. Nós devemos louvar a Deus a todo momento. A nossa vida de gratidão e louvor a Deus, porque Ele abriu o entendimento. Como Ele abriu o entendimento dos apóstolos aqui, Ele abriu o nosso entendimento também. Então, Ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E essa é a nossa esperança aqui da nossa igreja. De que ao nós levarmos o Evangelho além das nossas portas, de nós sairmos para as ruas, para as casas, visitarmos os irmãos que um dia estiveram e não estão mais conosco. Essa é a esperança nossa, de que Deus vai abrir o entendimento deles, de que Deus vai abrir o entendimento das nossas pessoas para que elas compreendam, porque sem compreender o Evangelho não tem como crer no Evangelho. A pessoa compreende e crê, e levar essa compreensão, levar a luz, levar o esclarecimento da obra perfeita de Cristo, aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que estão caminhando em direção à perdição e que pode ter o curso da sua vida, da sua eternidade mudado por uma pregação, por uma evangelização, e essa pessoa vir a compreender, assim como nós compreendemos, e essa pessoa nascer de novo, ter o seu destino, o seu futuro, sua eternidade mudada, através da compreensão e da fé no Salvador. Irmãos, essa é a mensagem que salva. Essa é a mensagem que muda uma vida. Essa é a mensagem que faz com que uma pessoa, mesmo sendo grande, como disse Nicodemos, nasça de novo. Essa é a mensagem que pode entrar no âmago, no mais profundo de uma pessoa, tirar toda aquela incredulidade, desarraigar toda aquela incredulidade do coração daquela pessoa. E essa pessoa vir a ser uma nova criatura, vir agora a ser um membro do corpo do Senhor, uma pessoa cheia do fruto do Espírito, cheia de Jesus no seu coração. O pecado perdeu o domínio sobre essa vida, e agora o Senhor reinar nessa vida. Tudo isso é possível através da morte e ressurreição do nosso Salvador. Tudo isso é possível. Por isso, irmãos, vamos colocar uma palavra como lema: a esperança, a mensagem. Nós temos a mensagem, nós temos a esperança. E quando se diz esperança, não estou querendo dizer somente para agradar, mas verdadeiramente essa é a esperança que Deus deu aos povos, de que Jesus morreu, mas ressuscitou. Nós temos a mensagem e nós temos a esperança. E nós podemos, irmãos, mudar a vida de uma pessoa através da pregação, do testemunho do Evangelho. Porque ele continua dizendo: assim está escrito que o Cristo havia de padecer. Isso é a própria palavra do Senhor Jesus. E que em seu nome se pregasse arrependimento. Isso que nós vamos pregar, arrependimento. É isso que nós vamos falar para as pessoas: arrependa-se e creia no Filho de Deus. Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eles eram testemunhas oculares disso. Os apóstolos, eles foram as pessoas que realmente testemunharam, tanto olhando, eles viram o que aconteceu, como ouvindo os ensinamentos. Mas esse testemunho não morreu com os apóstolos, porque cada apóstolo, eles levaram esse testemunho, mas eles tiveram um findar de vida aqui na terra, eles morreram. E quando se morre uma pessoa que testemunhou algo, o testemunho automaticamente morre com ela. Mas no caso dos apóstolos são diferentes, irmãos. Eles morreram, mas o testemunho deles permanece até hoje. O testemunho que eles deram permanece entre nós até hoje. E esse testemunho chegou até nós. E quando o Senhor Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, é a promessa do Pentecostes, é a promessa do Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade. Essa é a promessa do Pai, o Espírito Santo encher a igreja, encher o povo de Deus do conhecimento de Jesus, da compreensão de Jesus. O Espírito Santo testemunha sobre Jesus. Por isso que ele é o Espírito da verdade, ele testemunha da verdade. Essa é a promessa do Pai, que foi derramada no Pentecostes. Então nós somos uma igreja que vem do Pentecostes.
Nós somos uma igreja que vem da ressurreição. Nós somos uma igreja que foi firmada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é o Salvador, de que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Então, que esse novo momento aqui da igreja, que nós venhamos a ter isso bem claro no nosso coração, que nós temos em primeiro lugar a mensagem, e em segundo lugar nós temos a verdadeira esperança, para podermos levar o Evangelho adiante. E como a irmã Valéria falou, que nós enchamos aqui a igreja de vidas que venham receber o Salvador, mas que principalmente nós estamos fazendo isso com o intuito de salvarmos uma vida do cativeiro do pecado, da perdição, e levarmos essa pessoa à verdadeira liberdade do Filho de Deus. Como diz a palavra, Ele nos tirou do império das trevas. Deus tirou-nos do império das trevas. Todos nós estávamos no império das trevas, da escuridão, e levou-nos para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, essa é a mensagem e a esperança que nós temos, de que isso daqui que está registrado é um fato histórico, é um fato verdadeiro. Houve um dado momento da história em que uma pessoa morreu na cruz, em que uma pessoa foi sepultada, e que essa pessoa que era plenamente, perfeitamente Deus e perfeitamente humano, era um homem reconhecido, morreu e ressuscitou. E só pode morrer e ressuscitar quem for uma pessoa verdadeira, legítima, né? Então, Jesus era uma pessoa legítima, um homem legítimo. E hoje Ele está para sempre conosco. Deus homem, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Hoje, nesse momento, nós temos, sabe o que? Nos representando diante do trono de Deus, à direita de Deus, um homem nos representando, um homem intercedendo por nós. E o seu nome é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, que nós venhamos a sempre a estarmos louvando a Deus primeiramente e podendo levar essa mensagem. E eu achei muito interessante o hino que a Valéria cantou, o hino 51, que diz: dai louvores, celebrai-o, foi morto na cruz, dai louvores, publicai-o, já vive Jesus. Amém? Então, o Senhor Jesus vive hoje? Amém? Está vivo, ressuscitado dos mortos, com sinais evidentes da sua morte na cruz, mas que está conosco para sempre. Esteve morto, como diz Apocalipse, mas eis que vive pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, nós vamos estar com o nosso Senhor. Então, como diz o hino que a irmã Valéria falou, cantai e folgai, né? Celebrai aquele que morreu e ressuscitou. Vamos celebrar a Cristo, irmãos, cada dia. Sei que no mundo nós passaremos por aflições, por dificuldades, mas aquele que vai diante de nós é mais poderoso do que tudo. Mais poderoso do que o desânimo, mais poderoso do que a vontade de desistir, mais poderoso do que a apostasia, é mais poderoso do que forças espirituais do mal que tentam nos separar de Cristo, é mais poderoso do que falsos ensinadores do Evangelho, é mais poderoso do que tudo que nós podemos pensar que pode nos desanimar. Vamos estar firmes no Senhor e na glória do seu poder, não vamos desanimar, irmãos. Mas pelo contrário, se a nossa carne lutar e falar assim, desanime, você vai falar com a sua carne, não vou desanimar, mas eu vou estar para sempre aos pés do meu Salvador. Amém? Eu gostaria que você, como eu, estivesse abaixando a cabeça nesse momento, estivesse orando. Nossa irmã Valéria falou sobre o hino número 52 também, e ali está falando o grande amor de Deus, nos fazendo lembrar de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu seu Filho para que ele viesse e
fosse para nós o nosso grande sumo sacerdote, fosse o nosso substituto, porque todo o castigo do pecado era para ter vindo sobre nós, mas foi sobre Ele. Toda a dor, todo o sofrimento do pecado que era para nós sentirmos foi sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. E hoje nós podemos nos alegrar porque nós podemos ter plena certeza e convicção de fé de que o Senhor que morreu na cruz, que foi sepultado, que foi selado no sepulcro, ressuscitou no terceiro dia. E a pedra do sepulcro foi removida. E o Senhor Jesus não está mais lá morto, não está mais preso pelo sepulcro, nem preso pela morte. Ele rompeu os grilhões da morte, a pedra do sepulcro foi removida e o Senhor Jesus está ressurreto. O Senhor Jesus está vivo hoje. Essa é a grande mensagem que nós podemos levar àquela pessoa que está perdida. Essa é a grande mensagem que nós podemos levar àquela pessoa que está morta em delitos e pecados. Essa é a grande mensagem que nós podemos levar para aquela pessoa que está presa nas trevas. Essa é a grande mensagem que nós podemos levar às nações que estão incrédulas, que estão prostradas diante do pecado. Essa é a mensagem que nós podemos levar, de que Cristo morreu e ressuscitou, sendo Ele a esperança dos perdidos, sendo Ele a vida daqueles que estão mortos, sendo Ele a ressurreição daqueles que estão mortos. Em nome de Jesus, que nós venhamos a cada dia nos alegrar, tirar de nós todo desânimo, toda apatia, toda letargia. Que em nome do Senhor Jesus nos dê esperança, abra nosso entendimento, abra nossa compreensão a cada dia, para que nós vivamos sempre diante do Senhor e na glória do seu poder. Pai, nós te louvamos, porque esse é um fato verdadeiro, Senhor. É um fato que se cumpriu, Senhor. O Senhor realmente enviou seu Filho ao mundo, Senhor, para que nós vivêssemos por meio dele. Realmente Jesus veio em teu nome, Pai, para fazer a tua obra. Nós te agradecemos pelo envio, Senhor, o envio do Salvador, o envio do Messias, o envio do Cristo, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter enviado Jesus Cristo ao mundo, Senhor. E por Ele, por meio dele, nós temos a remissão dos pecados, nós temos o perdão, Senhor, a justificação e a vida eterna, Senhor. Aguardamos a glorificação, Senhor. Aguardamos, Senhor, a vida do nosso Salvador, quando Ele virá novamente e nos levará para si mesmo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Enquanto isso, fica conosco, Senhor. Fica aqui com a igreja de Vila Santa Maria, Senhor. Fica, Senhor, com cada ministério aqui da igreja, Senhor, com a liderança, Senhor. E que famílias possam adentrar aqui a igreja, Senhor, e elas também virarem verdadeiras testemunhas, Senhor, da morte e ressurreição do Senhor. Virarem verdadeiras testemunhas, Senhor, do Evangelho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fica conosco nessa manhã, no decorrer desse dia. E que a nossa fé permaneça inabalável no Senhor, Senhor. Porque a nossa fé está firmada naquele que nos salvou, que é o teu próprio Filho, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.